Olá! Tá gravando? Olá, eu sou o Bruno Cursino, eu sou animador 2D há mais ou menos uns 6 anos na área. Eu tive o prazer de participar de vários projetos de longa-metragem, séries de TV, e delas, assim, as que mais se destacaram foram Tito Pássaros, Star Wars, até mesmo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi onde eu comecei a carreira mesmo de animação. E depois passei a supervisionar, e dentre essas supervisões que eu fui fazendo ao longo da carreira, eu destaco ali o Naruel e Livro Mágico, que foi um longa assim que chamou bastante atenção. Minha também, porque eu gostei muito de trabalhar nesse projeto. E eu acho que é isso também, uma das chaves do que a gente vai falar também nessa palestra que eu preparei para vocês, que eu tive o prazer de ser convidado a falar. Eu vou falar um pouco sobre a personalidade do personagem. Então, eu acredito que eu vou tentar esboçar aqui um conceito para vocês, que eu acho que vai dar um norte para cada um desenvolver melhor, se desenvolver melhor e desenvolver melhor os personagens dentro dessa perspectiva. Espero que ajude e vamos nessa. Depois desse corte seco, bora pro tema. Então, animação. Animação não, desculpa. Vamos falar sobre persona em personagem e como exprimir a atitude na animação. Logo, assim, no geral, assim, o cinema, a arte, ele é muito expressiva, eu diria. A gente tem várias possibilidades de criar mundos, criar coisas, criar personagens, criar universos completamente diferentes. E dentro dessa realidade, eu queria pegar um pouco da personalidade e mesclar um pouco sobre estilo próprio e dar ênfase ao que é realmente legal de se mostrar como obra própria. Então, eu queria partir do princípio assim, eu sou animador, então eu vou focar mais para animação, não conheço muito as outras áreas de design ou animação em 3D, por exemplo, também não conheço muito. Mas eu vou focar muito na parte de animação, que o conceito é o mesmo para todo mundo. O que seria a animação em si? Ela seria só uma ilusão de movimento? Seria só uma sequência de imagens e tal? Ou ela é muito mais que isso? Uma ilusão de movimento, ela consegue fazer a pessoa chorar? Então, assim, eu acho que a essência da animação está muito mais em saber transmitir o que você está sentindo para o outro. E é muito disso que a gente vai falar sobre a personalidade. Muito da personalidade do personagem que a gente está animando vai da nossa experiência pessoal. E a partir disso, a gente vê experiências de outras pessoas, nossos amigos e tal. E junta tudo isso e da nossa experiência, como experiência da nossa vida. Até mesmo uma série ou o próprio filme, a gente consegue pegar as experiências positivas e negativas e trazer para a gente, para a nossa vida, para a nossa cena, para o nosso curta-metragem, o longa que seja, o que transmitir essa personalidade, o que ficou mais marcado na gente e a gente consegue transmitir para os outros. Então, tem muita gente que vem perguntando assim, esse é o meu estilo, deixa que eu faço, eu só faço desse jeito e tal. Então, assim, dessas criações pessoais, elas partem justamente do oposto. Quando você para de pensar num estilo pessoal, quando você para de pensar em tentar achar o seu próprio estilo. Quem diz uma frase muito parecida é o Ryan Woodward. Ele foi famoso, assim, fez até umas aberturas de novela, mas você tem que parar de prestar atenção. Não só na animação, ela é só um conjunto de regras, né? Um conjunto de técnicas, mas ela também parte do pessoal.
E aí e de contrapartida, o Glenn Cannon costumava dizer que o lápis era uma ferramenta que aponta diretamente para o coração. Então, que você consegue expressar o que tem dentro de você para fora. O que tem dentro de você para a folha de papel, para a tela do computador. Sou até poético, mas é um pouco disso. A personalidade, a gente entrega muito do que a gente é para o personagem. Mas a gente precisa também ter um pouco de atores, né? Nós temos que saber atuar um pouco, porque até determinado ponto essa dinâmica funciona. Mas vai acontecer no meio do processo que o próprio personagem ele vai querer ir para onde ele quiser. Ele vai querer ir para outros lugares que você pessoalmente não escolheria ir, ou dizer coisas que você não diria. Então, nessa hora, o animador ele tem que ter a sensibilidade de saber ouvir o personagem, de saber identificar essas pequenas nuances que ele aponta a direção de para onde ele quer ir. O personagem, a gente tem que partir do princípio que ele é algo real naquela tela. Então, ele existe naquele mundo. Logo, ele tem um passado e vai ter um futuro. Se ele não estiver morrendo naquele momento, mas ele vai ter um futuro. Então, você tem que entender como que ele viveu, quem era esse personagem. E implementar isso para fora. A gente parte das nossas experiências de vida até um determinado ponto. Depois disso, a gente deixa o personagem seguir a vida dele. E o próprio personagem já vai mostrando, apontando a direção. E muitas vezes essa direção é possivelmente uma mudança de comportamento para alguma coisa que ele já, por exemplo, estava fazendo no início do filme e agora ele amadureceu em relação àquele tipo de problema que ele sofria antes. Ou pode ser algum tipo de pensamento novo que ele passa a compreender ou respeitar outra pessoa pelo que ela é ou não. Pode ser uma mudança negativa também, disso tudo ser o oposto. A pessoa já está. Eram amigos e depois passam a ser inimigos, um ser um antagonista do outro. Então, temos que ter essa percepção. Mas beleza, isso tudo é bonitinho e tal, não sei o quê, mas a gente está falando da animação brasileira. E muitas vezes a gente não tem esse tempo todo de ficar devaneando e tal, como é que era o personagem antes, como é que ele vai ser depois. Geralmente a gente chega com a cena e em um dia a gente tem que, se for uma série, em um dia a gente tem que produzir 6 segundos daquilo ali. Então a gente vê a cena antes, a cena depois e tá lá, tá feito. Mas como que implementa realmente isso na nossa vivência, assim, se é série, se é curta-metragem, se é longa-metragem. A gente tem vários passos que a gente vai dando. Quanto mais tempo a gente vai ter, mais passos a gente vai dando para uma cena com uma qualidade maior. E quanto menos tempo, menos. Mas não significa que você vai fazer uma qualidade inferior. Você vai estar fazendo, pensando naquela qualidade. Só que como o que determina a qualidade da animação geralmente é o prazo, então você vai determinar o prazo final. Então você vai executando a cena, deu o prazo, você pula para outra. Infelizmente é assim que a gente trabalha a maior parte dos projetos. Mas em relação à personalidade, a gente tem vários recursos, como o próprio roteiro, o animatic, ou uma simples conversa com o supervisor ou o diretor, já identifica como que o personagem é. Então você já tem uma breve noção de como o personagem pensa em determinados assuntos para você finalizar, para você executar bem a sua cena. Ou se você for o diretor, você acompanha todo o processo, ou está chegando agora também no processo, tem o roteiro, você tem uma estrutura feita para você lidar com esse tipo de problema, né? A coesão do personagem, principalmente se existe uma mudança ao longo desse processo, alguma mudança de pensamento, alguma mudança de atitude em relação a ele, ao personagem. Então, muito mais do que seguir regras, é você estar apto a inovar no sentido de deixar a coisa fluir. Então,
a gente geralmente se interage, né? Interage com as outras pessoas que já estão há mais tempo no projeto, ou enfim, de que já tem uma bagagem de como é aquele personagem, como que ele vai agir, e parte desse princípio de como ele era e o que está acontecendo na sua cena. Então já é, é, debruça ali sobre a cena e faz. E é muito mais sobre o instinto de fazer do que propriamente executar técnicas, que vai dar essa personalidade. Não estou falando que a técnica não é importante, ela é muito importante justamente nesse contexto de eficiência, né? De da qualidade, botar uma boa qualidade de animação com um curto período de tempo. Você tem essas regras de animação, regras básicas de animação, como um suporte. E aí você usa no momento que você acha melhor, como da maneira que você acha melhor, mas elas estão para dar o suporte. O essencial não é que tipo de tecnologia ou que tipo de técnica, se você é 3D ou 2D. É o que você está conseguindo passar no seu vídeo, no seu curta-metragem, na sua cena. Muito mais do que a própria técnica em si, é o que você, a própria ferramenta em si, desculpa, é o que você faz com ela. E nesse caso tem um vídeo até bem explicativo para uma palestra do Glen Keane. Ele está explicando lá da criação da Rapunzel. Ele fala lá que ele estava com uma conversa com o pessoal de TI que estava planejando fazer o cabelo da Rapunzel, que por sinal bastante trabalho, né? E eles falaram simplesmente pro Glen Keane, cara, segura tua onda aí, porque não mexe muito no cabelo não, que senão vai dar ruim. Eu Glen Keane, cara, o meu papel aqui é dar vida a esse personagem. E quem é ela sem o cabelo dela? Então, no RAF, ele já destruiu, para variar. Ele fez ela mexendo no cabelo, chutando o cabelo, fazendo tudo com o cabelo. E aí, você me diz, cara, essa é a Rapunzel. Se ele tira essa essência, essa forma dela agir, o cabelo vai passar a ser uma coisa, um acessório para ela, e ela vai começar a agir meio robótica. Então nesse vídeo até é engraçado, porque ele mostra o RAF dele, a animação que ele fez, a animação final, e depois ele mostra os primeiros testes da animação com o cabelo, com essa tecnologia que eles estavam tentando implementar. E aí, óbvio, no princípio tudo dava ruim. E depois eles foram acertando até chegar à essência do personagem. Então, o que a gente tem que ter bem claro é que a tecnologia ela tá para nos ajudar e não para simplesmente com isso aqui não dá para fazer fácil, então a gente vai se limitar a esse ponto, que é o que bastante gente até costuma fazer. Não, a gente tem que fazer rápido, então chega até aqui e tá tudo bom. Então, nós como animadores temos que saber até onde é o nosso trabalho, porque se ficar ruim, a culpa vai ser de quem? Vai ser nossa, que a gente não conseguiu transmitir o que deveria transmitir. Então temos que passar essa personalidade de modo correto, independente da tecnologia que a gente use. Mas tem um lado, o contra também, que a tecnologia ela pode gerar muitas distrações. Principalmente no Maya, quando você cria vários gráficos eu esqueci o nome acho que é Graphic Editor, se eu não me engano, que aí cria várias linhas e acaba que o animador ele fica animando linha o tempo todo, só dando os buffzinhos lá nas linhas para a animação ficar legal. E em relação, óbvio, isso é importante. Isso é importante. Mas o que a gente está falando aqui é da personalidade. Então, assim, para a personalidade é indiferente se o gráfico editor tá liso, tá limpinho, bonitinho, ou se o gráfico editor tá bem emaranhado. Então, acaba que isso, para a personalidade, é indiferente. Você pode fazer uma boa animação à base do blocking, por exemplo. Então, isso não seria problema. Mas depois, nas etapas seguintes, você teria que se preocupar com isso. E, além disso, isso é uma distração, isso é parte de uma distração, né? Porque você tem, isso é necessário ainda para a animação, não o essencial
nesse momento de criação, mas nas próximas etapas ele é essencial. Já outras coisas, como por exemplo, o próprio Mute Call, ele diz uma coisa dessa, ele tem até uma charge disso no Animator Survival Kit, que ele diz que ele não é inteligente o bastante para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele anima, ou ele ouve música. Então ele não consegue fazer as duas coisas. Para umas pessoas funciona, para outras é uma distração, para outras é só barulho, enfim. Você tem que entender que faz parte do processo você estar ali atento ao que o personagem quer. E se você consegue fazer isso ouvindo música, ótimo, porque você ainda se diverte mais ainda. Mas então, beleza. Eu tô falando um monte de palavra bonitinha, algumas coisas poéticas e tal, não sei o quê. Mas na prática mesmo, a gente fica à mercê, basicamente, do tempo, a maior parte do tempo. À mercê da deadline, do prazo final, até o projeto inteiro, geralmente. Então, acaba que a gente perde um pouco a essência do projeto em si. Onde fica. Cadê? A gente perde a mágica, né, da animação. E tudo passa a se replicar. A gente começa a replicar técnicas em cima de técnicas e esquece o que era o personagem. A produção é rápida, é um tempo muito curto, todo mundo já sabe. Agora, para que a mágica exista, o que a gente sabendo agora que a gente empresta um pouco da gente para cada personagem, para os personagens da cena e tal, o que a gente coloca na nossa cena? Então a essência da animação, a essência da nossa palestra aqui, da nossa conversa, né? Acho que onde está a persona do nosso personagem? A persona do personagem que vai aparecer na tela, que o telespectador vai assistir, que o seu diretor vai assistir, ou que você mesmo vai assistir. Então, mais do que você executar essas técnicas todas, tudo que a gente já veio falando aqui nessa conversa, é você captar a essência do personagem, de onde ele vive, com quem ele fala, com quem ele anda, e para fazer isso tudo ser real. O telespectador tem que ser transportado lá para dentro desse mundo, e esse mundo tem que ser, digamos, acreditável. Você tem que fazer, a gente tem esse poder na mão de fazer essa realidade se tornar real no mundo de fantasia. Então, o nosso papel, a mágica não fica só no dar movimento ou dar vida ao personagem. E a mágica ela está entre a capacidade do telespectador de se identificar com aquilo que está acontecendo no filme, de se identificar com o que o animador ele conseguiu produzir, de fazer aquilo ser acreditável. Então a personalidade ela vai variar de personagem em personagem. Mas assim, são realidades diferentes, são personalidades diferentes, são modos de reagir diferentes. O animador está ali para captar essa essência do personagem e transmitir ela pro telespectador. Então, se o animador conseguiu fazer isso, o trabalho dele, além de estar excelente, ele conseguiu passar essa essência. Esse universo é acreditável. Esse universo existe de verdade. E a pessoa fez parte desse universo nessas 1 hora, 2 horas, 3 horas de filme que assistiram. E essa é a mágica. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Eu vou estar compartilhando com vocês agora as minhas redes sociais, caso alguém queira trocar uma ideia, conversar ou tiver alguma dúvida. E agradeço o espaço, o tempo de vocês e espero que gostem. Feliz dia da animação para todo mundo. Tchau, tchau.